Bom dia a todos. Vamos dar início mais um estudo nesse dia tão lindo, tão maravilhoso. E antes de iniciar, vamos passar os recados da casa, que nos diz os horários das lives. São todos os dias, 9 horas da manhã, com o livro Fonte Viva. Às 20 horas, o Evangelho segundo o Espiritismo, e também o atendimento fraterno, destinado a qualquer pessoa que se encontre em aflição de qualquer natureza, independente da religião, credo e idade. Temos também o estudo sistematizado da doutrina espírita, na quinta-feira, às 19h30, online. Os interessados, encaminhar nome e contato via inbox. Qualquer dúvida, entrar em contato com a casa via inbox. Então, esses são os recadinhos que a casa nos solicita, agradecendo mais essa oportunidade à Fraternidade Espírita Jesus Amigo, para estarmos aí contribuindo para mais um estudo, mais um aprendizado, conforme o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos iniciar com a prece e após iremos ao estudo do dia. Senhor Jesus, obrigada por mais essa oportunidade. Te agradecemos, Mestre, iniciar um dia tão lindo e maravilhoso, estudando o Teu Evangelho, e que possamos cada vez mais aprender e praticar durante o nosso dia a dia, com os nossos familiares, com os nossos amigos, aonde quer que estejamos. Que sejamos uma fagulha de Tua luz na vida dos nossos irmãos. Mestre amado, espiritualidade amiga, permanece conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, vamos dar início ao estudo com o livro Fonte Viva, a lição de número 129, guarda a paciência. Por que necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encandeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconheces-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar, convertido em forja de angústia, a instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. O parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra, para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Mas, antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei.
Meus irmãos, que lição maravilhosa! E podemos observar que o Emmanuel finaliza nos alertando, dizendo que é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Mas que lei é essa? A lei de Deus. E sabemos que a lei de Deus é a lei do amor, é a lei do perdão. E tudo que fizermos ao contrário do amor, do perdão, estaremos infringindo a lei de Deus. Se a gente parar para analisar, só nessa encarnação, quantas vezes infringimos a lei de Deus? Isso é um convite para nos autoavaliar, avaliar as nossas atitudes, as nossas ações diárias, se realmente estamos de acordo com a lei de Deus. E se tratando do tema da lição, que é guarda a paciência, nos deparamos, meus irmãos, com a nossa impaciência diante da demora na concretização de algum sonho e oramos a Deus sem muito resultado, porque muitas vezes oramos a Deus nos comportando como um negociante que pede contas ao devedor, mas o devedor somos nós. E ao orarmos, pedimos a Deus para concretizar o nosso sonho, e se assim Ele o fizer, nos tornaremos um ser humano melhor. Porque, na verdade, meus irmãos, não estamos orando, e sim negociando com Deus. Queremos para já, queremos agora, de imediato. E esquecemos dos débitos que temos a pagar. E podemos observar que o Emmanuel vem nos alertando na lição por inteira, nos mostrando, nos mostrando os nossos compromissos que temos, os nossos débitos que temos e que devemos guardar com paciência. Pois, meus irmãos, tudo acontece no tempo de Deus e não no nosso. Por isso que o Emmanuel inicia a lição com a passagem evangélica de Paulo em Hebreus, nos mostrando, nos dizendo que, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, meus irmãos, primeiro é a vontade de Deus e não a nossa. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus nos enxerga como espírito e Ele sabe toda a nossa caminhada evolutiva. Às vezes, pedimos algo a Deus achando ser bom para nós, ou seja, na nossa visão. E para isso, vamos citar um exemplo. Almejamos a promoção no cargo na nossa empresa em que trabalhamos. Passaremos a ganhar o dobro do salário atual que ganhamos? Que maravilha! E nós devemos tentar. Mas às vezes não estamos preparados. E muitas vezes aquilo que parecia bom para nós poderá nos tornar pessoas mais orgulhosas, mais vaidosas, mais egoístas. E por isso esse não seria o momento da realização do nosso sonho. Só que a gente não entende, ou às vezes não queremos aceitar. E por orar tanto, por pedir tanto a Deus e não conseguir alcançar o nosso objetivo, utilizamos de um ditado popular: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Meus irmãos,
E vai continuar aparecendo se a gente não aprender como orar. Mas nunca estaremos a sós. A espiritualidade está sempre a nos auxiliar. E o Allan Kardec vem, através do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 7, e nos explica a eficácia da prece, que nos diz: em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgir os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que de tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer o uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Então, meus irmãos, precisamos fazer a nossa parte, para que possamos ter o auxílio do céu, da espiritualidade, dos bons espíritos. E isso nos faz entender que toda prece é ouvida, mas é respondida de acordo com a história espiritual, as necessidades evolutivas e a humildade de quem ora. E esse trecho nos lembra a passagem da parábola do fariseu e publicano, em Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14, onde o fariseu orava com orgulho, mostrando ser melhor que os outros, que os demais, que os ladrões, até mesmo o publicano, o qual o publicano, à distância, hesitava olhar ao céu, batia no peito e pedia perdão a Deus por ser um pecador. Ou seja, orava com simplicidade, com humildade e com sinceridade. Uma coisa é certa, todos somos assistidos quando oramos. No entanto, a maneira de orar deve ser pensada. E conforme novamente Allan Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27 ainda, o item 14, e nos diz: repelida só o é a prece do orgulhoso, que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos, e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Aí sim, é uma oração repelida. Então, meus irmãos, que possamos orar com humildade, com sinceridade, com simplicidade, e conscientes que não podemos ser caprichosos, pois o nosso propósito maior é atender à vontade de Deus, que aos nossos caprichos. Pois agindo assim, meus irmãos, todas as vontades úteis se realizarão no tempo certo, conforme Paulo transmitiu aos Hebreus. Então, que tenhamos paciência diante da nossa dificuldade, diante do nosso problema, e que continuamos a orar. E quando formos orar, não esqueçamos de pedir coragem, paciência e resignação. E o que necessitamos, Deus completará de acordo com o tempo. E fica uma lição. Emmanuel reflete sobre nossa atitude na oração no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 6, Esforço e Oração. Para quem quiser depois ler essa lição, é muito bela e nos ajuda realmente
a nos comportar diante das orações. Então, meus irmãos, é chegado o momento para o encerramento dessa live e agradecemos a Jesus, a espiritualidade amiga, por mais essa oportunidade. Perdão. Agradeço a presença de todos, mesmo virtualmente, e que Jesus abençoe a cada lar aqui representado, a cada familiar, nesse momento em que estamos atravessando, mas que possamos continuar com fé, com amor, com perseverança e com paciência. Vamos nos preparar para a oração e o encerramento da nossa live de hoje. Jesus querido, espiritualidade amiga, nós te agradecemos por mais essa realização desse estudo do teu Evangelho e que possamos, Jesus, cada vez mais aprender incansavelmente e continuarmos perseverando através das nossas dificuldades, das nossas dores, porque estás no controle, Mestre. Nada acontece por acaso. Tudo está programado e que possamos ser conscientes e que possamos ter paciência, coragem e resignação. Obrigada, Jesus. Abençoa cada lar, cada familiar. Permanece em nós, com teu amor, com a tua luz. Que assim seja. Agradeço a todos pelo carinho, pelas boas vibrações e rogo a Jesus que abençoe e que nos fortaleça cada vez mais. Até mais, até um breve encontro. Que assim seja.